Agora vamos falar sobre a questão da aparelhagem que o perito tem que usar. O perito é um investigador, né? Ele tem que ter uma aparelhagem que ele vai usar, né? Ele tem que ter realmente uma capacidade investigativa que depende de uma lente de aumento, né? De todo um aparelho que permita ele visualizar além do que a vista normal consegue ver. Mas considerando que o perito, né, inicialmente ele tem que ter muita visão no sentido de já, olhando a assinatura a olho nu, ele já tem que ter ali a capacidade de tirar muita conclusão, independente de aparelhos, né? Então a primeira investida do perito é sem aparelho nenhum. Dá uma comparada, ver os pontos principais, aquilo que dá para ver, aquilo que dá para relacionar, começa a fazer um checklist só na sua, né, apuração visual, e depois ele parte realmente por uma coisa de aparelho. O aparelho mais simples, né, que permite uma ampliação inicial, né, é exatamente a lupa, né? A lupa é isso aqui, um aparelho bem simples, vende em qualquer loja minimamente especializada, e tem vários tipos de lupa. Essa daqui é uma, né, bastante simples, que tem um grau de aumento, mas a questão do grau de aumento é a própria necessidade do perito. Quantas vezes aumenta, a adaptação da lente é no momento em que ele vai usar, né? As lentes são de muito tipo, as lupas, né, são de muitos tipos, né? Isso vai depender da adaptação de cada perito individualmente. E um outro aparelho é o microscópio, que é esse aqui, que é um aparelho também bastante simples, né? Que esse aqui ele é ligado no computador, na caixa ali do desktop, né? A torre, né? Você tem aquela entrada, e é um aparelho que não é caro, isso vende na internet, é uma coisa, um preço bastante acessível, e ele tem já um segundo ponto de ampliação para algumas coisas, né? Por exemplo, a trajetória já pede um microscópio desse naipe aqui, uma coisa eletrônica mais apurada, a trajetória das letras, porque é muito detalhes para onde aquelas pequenas falhas, né, vão levando a direção horária ou anti-horária da assinatura. Então a lupa ajuda para ver aqueles detalhes iniciais, as características da morfologia, da característica da forma das letras, até o ataque e remate dá para ver com uma lupa comum, né? Mas esse microscópio aqui ele vai ajudar, realmente vai aprofundar, né, até os pontos de ataque e remate, de trajetória, de pressão e evolução. Tudo isso vai ser muito ampliado com esse microscópio eletrônico, né? Que é um aparelho também bastante simples, né? Que no geral a aparelhagem do perito grafotécnico ela é muito assim, acessível e não é cara. Posso dizer que é uma coisa bem barata, né? E um outro recurso que não é muito falado, mas que é bastante interessante, é o aplicativo, né? O aplicativo Lupa, né? Que tem na internet. É uma coisa para se instalar no celular, e tem um efeito realmente que eu considero excepcional. Eu não indico nomes, né? Tem muito nome na internet, tem muito tipo de... É só colocar lupa, lente de aumento, lupa, e na internet vai se encontrar um monte de aplicativos, vários aplicativos, né, que podem ser baixados sem problema nenhum, e o resultado deles realmente é excelente. É uma coisa bastante moderna e de fácil acesso, simples, né, para o perito avaliar a assinatura. Então eu já estou citando aqui 3 instrumentos básicos, que é a lupa comum, essa que está aqui, né, que vem de qualquer bazar, claro, com as suas variações. Essa aqui é muito simples, mas tem vários outros tipos de lupa, né? Tem esse microscópio eletrônico, também vende, né, pela internet, liga aqui na torre, e ele é colocado assim como se fosse um tipo de
né, de tomografia, né, ele na superfície da assinatura. Inclusive tem muitos vídeos na internet gratuitos que pode ser pesquisado, o perito saber como é que se faz. Isso tem material farto na internet, não tem dificuldade de acesso para isso também não. E o terceiro aparelho que eu indico, né, que eu uso, é o aplicativo do celular. Esse eu acho realmente o mais atual, vamos dizer assim, porque o resultado dele, realmente a capacidade de ampliação, a capacidade de adaptação dele realmente é muito, muito, muito boa. É possível você fazer toda a perícia com esse aplicativo que está no celular. Você usa o celular como uma lupa, como uma lente de aumento, como um aparelho efetivamente eletrônico, até, né, para ampliar a sua... Enfim, para poder olhar os detalhes e dar as conclusões. Na parte de critérios subjetivos, né, que são mais assim, que dependem mais daquela visão mais ampliada, né, onde entra velocidade, onde entra, enfim, o ritmo, toda aquela parte de pressão da caneta que pede sim um aparelho, né, que vai além só da nossa percepção visual. Então o que fica aqui é que são basicamente 3 aparelhos, uma lupa, um microscópio eletrônico e o aplicativo do celular, que é gratuito. Tem vários tipos de aplicativo, eu tenho 2, mas tem muita oferta aí na internet, tudo de graça. Então os aparelhos são poucos, são necessários, indispensáveis, não dá para fazer perícia só de olho nu, mas são aparelhos bastante acessíveis, né? Quer dizer, a perícia grafotécnica ela não é uma coisa cara para o perito. São aparelhos de durabilidade, uma lupa vai durar a vida inteira até. Esse aparelho eletrônico também é uma coisa bastante simples, né? Ele não tem uma presença de desgaste, é uma coisa de fácil utilização, e o aplicativo é de graça, e cada vez eu acho que vai sair coisa mais aperfeiçoada. Então é uma aparelhagem muito fácil, muito fácil de aquisição, custo barato. Então o perito não tem que se preocupar com mais do que isso. O perito grafotécnico ele pode trabalhar com uma lupa, um microscópio eletrônico e um aplicativo de celular como lupa, como lente de aumento, que é suficiente para ele fazer o trabalho dele. Então tem vários pontos, né, que pode se ver, né, sem uso de aparelhos, né. À primeira vista o perito pode olhar, né, imagem do grafismo, hábito gráfico, momento gráfico, os gramas, né, como é que são feitas, o formato das letras, né, inclinação axial, comportamento de pauta, o comportamento de base, espaçamentos gráficos, o calibre, né, o calibre da letra, né, a cultura gráfica, né, a habilidade de escrita vai ser visto ao olho nu. Isso o perito tem que avaliar na sua percepção, até na sua intuição, vamos dizer assim, né? E a separação entre as letras, até a proporcionalidade, tudo isso, essa série de critérios aqui, ela pode ser vista sem utilização de nenhum aparelho, apenas uma régua talvez para ajudar, né? Sem fazer grafometria, né? Eu já expliquei isso, que está superado, as leis do grafismo superaram a grafometria, mas uma régua pode ajudar um pouco, sim. Então a maior parte realmente dos critérios ele pode ser visto até dispensando qualquer aparelho, mas critérios muito importantes, e são muito assim personalíssimos, que é a pressão e evolução, o dinamismo, velocidade, a trajetória, são outros aspectos muito personalizados, né? A forma que a trajetória da letra, né? Se a assinatura questionada faz toda do sentido horário e a padrão faz no sentido anti-horário, já é quase que um veredito de que não são do mesmo punho. Isso só pode ser visto com uma lente, nem a lupa, tem que ser a lente essa do aplicativo, ou o aparelho, esse aparelho eletrônico, que entra no desktop,
para que consiga se ver ali realmente a trajetória, né? Para onde a direção que a letra está sendo formatada. E a pressão e evolução, que é uma coisa muito característica de cada punho, né? De cada gênese gráfica, né? Se a pressão é mais no início da letra, se é mais na altura, como é que varia, se a pressão é igual, né? O nível de pressão, se tem mais pressão ou mais evolução, se a pressão é baixa, média ou alta, isso tudo precisa realmente de um aparelho, de uma lupa ou do aplicativo, né, de uma lupa eletrônica ou do aparelho de celular, enfim. É necessário aí realmente uma coisa mais apurada, o dinamismo, né, que tem a ver com pressão e evolução, aonde o escritor, a caneta fica mais forte, aonde que ele aplica mais força, né? A velocidade, onde que, comparando as assinaturas, qual aqui tem mais, que é mais devagar, porque ela até mostra aquela característica de uma tinta mais forte, enfim, aquela característica que compõe a velocidade. Isso se faz necessariamente o uso de aparelhos. São poucos critérios que exigem exatamente o aparelho, mas são critérios muito importantes. São critérios assim que são realmente decisivos para a perícia, porque mascarar uma pressão e evolução é muito difícil. O falsário pode mascarar um momento gráfico, né, separar da mesma maneira, um comportamento de pauta, assim, tangente à pauta, uma morfologia ele pode se aproximar, uma inclinação axial ele pode falsificar, mas a pressão, a evolução, o dinamismo, a trajetória, velocidade, tudo isso é muito mais difícil o falsário conseguir imitar. Então, se faz necessário realmente a avaliação desses critérios específicos com a ajuda de aparelhos. Então, apesar da perícia ser feita, a perícia grafotécnica, na maior parte, com aparelhos, aliás, com o olho a olho nu, né, com uma percepção, uma captação visual, mas o aparelho é fundamental nesses menos número de critérios, né, num número menor, mas que são muito importantes e é indispensável que se tenha aí os aparelhos, né, uma lupa ou uma lupa eletrônica, né. Então fica assim, né, o custo de aparelho para o perito não é caro, é uma coisa de fácil acesso. Então a perícia grafotécnica, nesse sentido, ela é muito viável, ela é muito fácil, porque os aparelhos são poucos e são de fácil aquisição. Mas, evidentemente, tem que saber usar através do conhecimento da técnica da perícia grafotécnica. Então, uma coisa que eu acho que são um outro assunto afim com a questão dos aparelhos, né? Eu coloquei que a maior parte dos critérios não necessita efetivamente de um aparelho. Aqueles que eu citei aqui, basta uma boa apuração visual para se chegar a uma conclusão técnica assim, suficiente, né, eficiente. Mas alguns critérios como pressão, evolução, velocidade, dinamismo, trajetória, esses critérios precisam, né? Só que existe aí uma certa polêmica aí, não digo exatamente polêmica, mas é um ponto discutível, né, a respeito de se fazer uma perícia em cima de um documento digital ou do documento original. A assinatura padrão é evidente que ela é original porque ela é feita ali na hora ali para o perito, né? A pessoa escreve, então tem ali um documento original. Mas a assinatura questionada, e agora principalmente com o processo eletrônico, ela está digitalizada. E esse material digitalizado, ele não tem o mesmo efeito de um material original. Apesar de que é perfeitamente possível se fazer uma perícia em cima de um material digital. Até porque a lei permite isso, né? Sendo um material oficial, né, oficializado ali em juízo e tal, ele tem toda a autenticidade. E dentro do ponto de vista da grafotécnica é possível sim se fazer, só que alguns critérios ficam mais difíceis. Mas é um ponto polêmico, sim, porque uma coisa é afirmar que o critério, por exemplo, de pressão e evolução, ele fica
inviabilizado. O perito com um documento Xerox, né, com um documento, aliás, digitalizado, ele não permite apuração de pressão e evolução, e do dinamismo, e da própria velocidade. Mas o documento digitalizado ele vai apresentar mais dificuldade de ser visualizado até com lente de aumento com lupas, pelo perito, sim. Mas eu acho que isso necessariamente não invalida. Eu mesmo já fiz perícias, né, com um documento digitalizado, que o processo agora é eletrônico, é tudo digital, né, de que o dinamismo estava muito que eu imprimi o documento, né, o dinamismo ficou muito claro. Ficou muito fácil identificar que havia ali uma coincidência no dinamismo, né, como a pressão da caneta ia se desenvolvendo, né, na comparação da questionada com a assinatura padrão. Então, eu acho que o perito não colocar a pressão, a evolução, velocidade, dinamismo, ou eventualmente um outro critério que tem essa característica, ele não colocar na perícia, ele pode concluir o laudo sem sem alguns critérios, esses critérios especificamente. Mas eu acho que sim, se o perito, na sua avaliação, ele consegue ver com um documento digital, ele consegue comparar com a assinatura questionada e concluir que existe ali uma convergência ou divergência, eu acredito que ele pode colocar em laudo. Sim, porque parte da capacidade de avaliação do perito, se ele conseguiu concluir. Como o documento digital, que ele tem menos clareza do que o documento original, mas se é possível ele concluir a perita, eu acredito que não é impossível, nem inviável e nem proibitivo que se coloque ali a pressão, a evolução, o dinamismo e os critérios correspondentes em cima de um documento, de uma assinatura digitalizada, uma assinatura questionável. Agora, é um assunto bastante delicado, né, porque existe uma corrente que eu acho que é dominante na perícia, entre os peritos grafotécnicos, que se você não tem um documento original, você não pode falar em pressão e evolução, você não pode falar em dinamismo. Eu acho que isso é discutível no sentido de que é possível sim se identificar, se a digital tiver de boa qualificação, é possível realmente chegar a uma conclusão no método comparativo, e não existe realmente nenhuma lei assim especificamente, lei no sentido científico da palavra, que proíba, que diga efetivamente que não se pode fazer se descobrir a pressão, o dinamismo e velocidade de uma assinatura que está no documento digitalizado. Não há nada que diga isso cientificamente. O que é científico, sim, é que é mais difícil. O documento digital ele vai ter muito mais dificuldade de ser avaliado nesses critérios do que o documento digital. Mas como a nossa ordem hoje é digital, o processo é todo eletrônico, né? Acabou no processo físico, eu acho que a perícia pode se encaminhar nesse sentido de buscar o máximo de resultado em cima do documento digitalizado e abandonando, entre aspas, né, a questão do documento original. Eu acho que o perito não deve se furtar de fazer esses critérios, a não ser que ele não consiga ver. Ele não vai colocar uma coisa que é evidente que ele não está conseguindo ver. Se ele não consegue ver a pressão, identificar e comparar a pressão no documento digital, é evidente que ele não vai citar. Ele pode até relatar que não foi possível avaliar aquele critério e mais alguns em função do documento ser digitalizado. Mas ele tendo ciência, ele conseguindo ver claramente, como eu já vi, né, várias vezes, né, documentos digitais que permitem ver praticamente tudo. Né? Eu não vejo por que não haja a possibilidade de se constar no laudo. Ele pode até fazer um adendo, o perito, de que apesar de o documento ser digital, e que o ideal seria que fosse um documento original e não aquela cópia digitalizada, mas ele foi possível sim chegar com certeza àquelas conclusões. Então, em resumo, nós temos aí poucos aparelhos que permitem a conclusão total da perícia. Você pode fazer um laudo grafotécnico usando apenas aparelhos muito simples, né? Usando a
percepção visual, mais alguns poucos aparelhos de fácil aquisição, e que praticamente é possível, usando uma assinatura digitalizada, abrindo mão de um documento original, fazer praticamente todos os critérios, né? Acredito que na maioria dos casos é possível uma avaliação completa. Então o perito ele tem que ter essa perspectiva, ele trabalha muito mais com percepção do olho, ele em segundo plano ele usa os aparelhos, a lupa, né, as lentes de aumento, que é um segundo recurso, e ele tem que entender que ele vai trabalhar com documento digital e considerar esse documento digital, além dele ser autêntico, né, ele ser legalmente autêntico, que ele tem que trabalhar assim com a perspectiva de chegar ao máximo de conclusão em cima daquela cópia digital, sem o medo de estar cometendo algum engano. Essa é a nova perspectiva do processual. Processos eletrônicos, documentos também eletrônicos e digitalizados. Então, o aparelho, para o perito grafotécnico, ele é simples, de fácil aquisição e permite, né, realmente uma facilidade muito grande de ver, de ampliar a visão, né, e a conclusão sobre muitos critérios, né, como você tem ataque e remate, como pressão, como dinamismo, né, você tem os aparelhos permitem ao perito, né, uma conclusão mais apurada, né, uma convicção mais apurada na conclusão do lado grafotécnico. Então é isso aí. São aqui basicamente isso aqui, uma lupa, né, tem vários tipos de lupa. Esse aparelho que se liga no desktop, ele pode ser, a internet tem muito vídeo explicando como é que ele funciona, e um aplicativo que pode ser procurado, lupa, né, aplicativo de lupa, de lente de aumento, e instalar no seu celular, né, o perito instala e ele vai ter ali um tremendo recurso de aparelho de avaliação, de análise grafotécnica. Então, temos aqui um pequeno laboratório, né, com aparelhos bastante simples, mas que tem uma eficácia muito grande para chegar a uma conclusão técnica, uma conclusão científica sobre a autenticidade das assinaturas.